Existe uma pergunta que me acompanha há muitos anos e hoje ela parece bem mais interessante do que aquela que normalmente domina qualquer discussão sobre religião, né? A pergunta mais comum é se existe Deus ou não, né? E eu entendo por que que ela parece ser o centro de tudo, porque dependendo da resposta, muita coisa muda, né? Na forma como uma pessoa enxerga a vida, a morte, o sentido da própria existência, né, a moral ou o sofrimento, enfim, até o próprio lugar em que ela ocupa no universo, né? Mas com o tempo, lendo mais sobre o assunto, pensando mais, né, refletindo mais e amadurecendo, né, a minha relação com esse assunto, eu percebi que outra pergunta chamou muito mais a minha atenção, que é por que acreditamos em Deus? E aqui eu não vou entrar no mérito de tentar responder se existe Deus ou não. Eu não tenho essa resposta para lhe dar. O que me intriga é outra coisa, é o fato de praticamente todas as civilizações humanas, em épocas diferentes, lugares diferentes, contextos, né, diferentes, terem desenvolvido algum tipo de crença religiosa ou espiritual. Povos separados por oceanos, por montanhas, né, sem contato entre si, falando línguas diferentes, vivendo em condições naturais diferentes, organizando a vida, né, de formas distintas e ainda assim cada um à sua maneira, chegarem à ideia de que existe algo além do mundo visível, né? E assim, os nomes mudavam, os rituais eram diferentes, as histórias eram diferentes, símbolos mudavam, né? Mas essa tendência de olhar para o mundo e imaginar uma ordem invisível por trás dele continuava sempre aparecendo. E eu sempre fiquei muito intrigado com isso, né? E talvez existam duas formas diferentes de interpretar esse fato, né? A primeira é mais intuitiva, né, para uma pessoa religiosa, né? Ah, talvez tantas culturas tenham acreditado em deuses porque existe de fato alguma dimensão espiritual da realidade que é percebida, né, através de caminhos diferentes. E talvez a fé seja uma resposta humana a algo que realmente está lá. Mas existe uma segunda possibilidade, que foi a que passou a me interessar cada vez mais. Talvez essa presença quase que universal da religião, né, diga menos sobre a existência objetiva de Deus e mais sobre como a mente humana funciona, né? Talvez é porque nós sejamos uma espécie naturalmente inclinada, né, a reconhecer padrões e construir narrativas, né, para justificar, né, imaginar intenções por trás dos acontecimentos, né, que acontecem ao nosso redor. E aí a gente compartilha essas histórias, né, que essas histórias vão dar coesão aos grupos que a gente vive. E essa possibilidade, ela não prova que Deus não existe, né? Eu acho importante já deixar aqui claro, né? Porque meu objetivo não é fazer uma defesa do ateísmo, né? Nem tentar converter ninguém para a descrença. O que eu quero aqui é só pensar em voz alta, né? Sobre uma pergunta que, pelo menos para mim, se tornou muito mais rica e produtiva do que uma simples disputa entre crer e não crer, né? Porque antes de perguntar se Deus existe, a gente precisa entender por que que essa ideia é tão poderosa, né, para a nossa espécie. Então, se você não me conhece, né, eu me chamo Eduardo, eu sou químico, eu sou músico, eu amo ciências, gosto muito de ler sobre ciências, divulgação científica, enfim, um pouco de filosofia também, filosofia natural. E eu estou usando esse canal para compartilhar um pouco de reflexões sobre a forma como eu vejo o mundo, um pouco de desenvolvimento pessoal também. Então, se você quer me acompanhar, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente vai se encontrar cada vez mais vezes por aqui. A minha relação com religião, ela começou de um jeito bem comum, né? Eu cresci numa família religiosa e durante boa parte da minha infância, Deus não era uma hipótese para ser examinada, né? Era simplesmente parte da minha realidade. Então, eu frequentei igreja, frequentava igreja, aprendi as histórias da Bíblia, né? Tive a educação cristã, normal, da minha família. Enfim, fazia orações, rezava terço, né? Eu vivia dentro de um ambiente onde a fé era trazida como algo natural, né? E quando a gente cresce dentro de uma tradição, é muito difícil perceber que ela é uma tradição. Ela não se apresenta como uma ideia entre outras possíveis, né? Ela só se apresenta como o próprio mundo. Para você é aquilo ali que existe. E é um pouco como a língua, né, que a gente fala. Ninguém que nasceu aqui no Brasil escolhe falar português, né? Simplesmente fala porque é a língua que as outras pessoas ao redor falam, né? Só depois de algum tempo é que você descobre que existem outros idiomas, outras línguas que as pessoas podem se comunicar usando outros sons, né? Outras regras. E aí foi na minha adolescência que eu comecei a questionar a igreja, né?
mas aqui eu vou ser honesto. Esse questionamento ele nasceu já como uma forma de rebeldia, né? Era naquela fase em que a gente começa a desafiar a família, as regras, desafiar as autoridades, enfim. Então a religião acabou entrando ali nesse pacote. Só que tem uma diferença entre questionar por rebeldia e depois continuar questionando depois que a rebeldia passa. Em algum momento, o incômodo, né, que surgiu ali na adolescência foi virando uma curiosidade, né, pelo assunto. E eu comecei a procurar argumentos, né, procurar consumir conteúdo que me munisse de repertório, né, para continuar pensando sobre isso. E aos poucos, à medida que eu fui me abastecendo de leitura, né, e também construindo um pensamento próprio sobre o assunto, comecei a perceber que existiam formas diferentes de olhar para o mundo, né? Algumas religiosas, outras filosóficas ou científicas, enfim. Isso foi abrindo dentro de mim um espaço que antes não existia. Não foi uma ruptura repentina, assim, uma espécie de iluminação, ao contrário. Foi mais parecido com uma erosão lenta, né? Uma certeza que eu tinha antes, ela foi sendo desgastada no decorrer do tempo, né? Com perguntas, sempre elas, né? Sempre são as perguntas que causam esses efeitos. E assim, esse processo levou algum tempo, né? Levou alguns anos e culminou já na casa dos meus 20 e poucos anos com a minha identificação pessoal com o ateísmo. E hoje eu considero tão importante quanto falar dessa conclusão que eu tive, mas falar do caminho que eu percorri, né? É, Porque no começo eu vivi esse ateísmo de uma forma muito imatura, né? Eu virei aquele ateu chato, inconveniente, que tentava deslegitimar a fé das outras pessoas, né? Geralmente confrontando as pessoas da minha própria família, enfim. Toda vez que aparecia uma brecha, né? Uma oportunidade, eu estava lá questionando, né? Só que não de uma forma racional, mas na maior parte das vezes eu estava soando arrogante, né? Eu confundia o pensamento crítico com a necessidade de ter que vencer discussões, né? Como se convencer alguém de que ela estava errada fosse uma contribuição, né, que eu estivesse fazendo para em bem da verdade, né? Mas aí com o tempo eu fui percebendo que esse tipo de postura não ajuda em absolutamente nada. Na maioria das vezes, ela só cria na outra parte, né? Defesa, ressentimento, afastamento. Eu acabei, né, trazendo para mim muito mais antipatia do que simpatia no que diz respeito a esse assunto. E hoje eu continuo ateu, mas já não tenho nenhum interesse em entrar em conflito com ninguém, né, por conta disso, né, por conta de fé ou de religião. Eu aceito que esse assunto ele ocupa lugares muito diferentes na vida das pessoas, e eu passei a enxergar a religião muito mais como um fenômeno cultural e histórico, né, e humano, do que como uma disputa sobre realidade espiritual, né? Para mim, a pergunta deixou de ser como é que alguém ainda acredita em Deus, né? E passou a ser por que a gente acredita em Deus, né? E aí essa mudança de perspectiva começou a fazer mais sentido para mim. E aí foi justamente nessa minha trajetória que eu descobri um dos autores que eu mais me identifico, né? Que eu mais consumi conteúdo, que é o Carl Sagan, que, para quem não conhece, Carl Sagan foi um astrofísico estadunidense, né? Muito famoso, muito conhecido, um grande divulgador científico, escreveu diversas obras, das mais técnicas, as mais populares, digamos assim, algumas dessas obras viraram séries para televisão, outras virou filme, enfim, filme estrelado por grandes astros de Hollywood, né, no cinema. E, enfim, é um cara que me influencia bastante, né? E não porque ele tenha entregue respostas prontas, né? Mas é porque na escrita dele, no discurso dele, ele organiza o pensamento, né? Ele faz essas críticas, ele faz muitos questionamentos sem perder a sensibilidade, né? Seja conseguir falar de ciência sem transformar aquele conhecimento técnico, né? Que requer estudos muito específicos, né, sem transformar isso em arrogância. Ele consegue ser muito cético, né, sem ser grosseiro, né? Ele trata de questões de ordens de grandezas enormes, né, com uma clareza, né, que faz com que a gente entenda tudo que ele está falando, né? Então ele tem essa habilidade narrativa muito boa para explicar, né, conhecimentos para explicar e para divulgar conhecimento científico, no caso, né? E aí tem um livro dele chamado Variedades da Experiência Científica, né? Que tem um capítulo, né? Que ele fala sobre a hipótese da existência de Deus, né?
E eu lembro que me marcou muito quando eu li isso, porque não foi encontrar uma tentativa de provar que Deus não existe, né? O que me marcou foi ver que ele começa desmontando uma confusão que já nasce na discussão, que é, antes de discutir se Deus existe, ele primeiro convida você a se perguntar o que é que a gente quer dizer quando fala essa palavra Deus. E essa pergunta, ela parece simples, mas muda completamente o terreno da conversa, porque as pessoas usam a mesma palavra para falar de ideias diferentes. Existe o Deus pessoal, né, que ouve orações, interfere na vida das pessoas, que responde aos dramas humanos. Tem o Deus dos filósofos, que estão muito mais preocupados em falar sobre causa, né? Causa primeiro, o fundamento do universo, o poder da criação, enfim. Tem um Deus de Spinoza que ele se aproxima muito mais da ideia de natureza, e existe o Deus de Einstein, né, por exemplo, citado várias vezes de forma religiosa, embora o próprio Einstein estivesse falando muito mais de questões de ordem, de beleza e da racionalidade do cosmos, como ele se organiza, do que de um ser sobrenatural, né, preocupado com as questões humanas, né? Então, quando alguém diz que acredita em Deus e outra pessoa diz que não acredita, talvez elas estejam imaginando coisas completamente diferentes, né? Usando a mesma palavra, né? Como se estivesse falando do mesmo objeto. E talvez isso seja um motivo de tantas discussões e tantos desentendimentos, né, sobre religião. Antes mesmo de se perguntar se Deus existe, talvez seja preciso se perguntar que tipo de Deus está sendo proposto e que razões teríamos para acreditar nessa hipótese. E essa foi uma das primeiras lições que eu tirei, né, de Carl Sagan. Muitas vezes pensar melhor não começa quando a gente encontra uma resposta, mas quando a gente formula a pergunta com maior precisão. E talvez a pergunta por que acreditamos em Deus seja tão interessante, justamente porque ela desloca a conversa, né? Em vez de começar tentando decidir quem está certo, ela obriga a gente a observar a própria espécie humana, né? A nossa história, a nossa cultura, nossos medos, nossas necessidades de, de ver sentido nas coisas, e essa capacidade incrível que a gente tem de transformar narrativas em uma realidade, né, que é compartilhada por vários indivíduos. E foi justamente essa mudança de perspectiva que me fez reparar numa coisa que antes passava despercebida, né? Se existe um Deus que se revela à humanidade, por que que essa revelação parece acontecer de um jeito tão influenciado pela cultura em que a pessoa nasceu? Essa observação que o próprio Sagan faz, né, de um jeito muito elegante, me deixou bem desconfortável quando eu encontrei pela primeira vez, já naquele processo de tentar desmontar a minha arrogância. Pensa na quantidade de pessoas que dizem ter vivido experiências religiosas das mais profundas, né? Gente que diz ter sentido a presença de Deus, recebido resposta às próprias orações, vivido algo tão intenso que parece impossível até de colocar em palavras, né? Eu não tenho motivo para achar que essas pessoas estão mentindo, né? Muito provavelmente elas estão descrevendo experiências absolutamente reais do ponto de vista delas, né? O que elas sentiram foi real. A questão é outra, é qual é a melhor explicação para aquilo que elas sentiram. Porque tem um detalhe aqui, né? Essas experiências quase sempre reforçam exatamente a religião na qual aquela pessoa já estava inserida desde o começo da vida. Um cristão costuma encontrar evidências que fortalecem o cristianismo, assim como um hindu, né, fortalece o hinduísmo. Um muçulmano, né, vai encontrar evidências que vão reforçar o islamismo, né? E assim por diante. E isso não demonstra que alguma religião ela esteja certa ou errada, né? Seria um erro lógico, né? Tirar essa conclusão. Mas ela também nos impede de usar a experiência pessoal, né? Por mais sincera que ela seja, como uma evidência que seja suficiente para decidir entre crenças, né, que muitas vezes são incompatíveis entre si. E aí foi nesse momento que eu comecei a imaginar como é que seria a minha vida se eu tivesse nascido em outro lugar, né? Se eu tivesse crescido numa cidadezinha pequena lá na Índia, né, cercada de templos e festivais, histórias completamente diferentes das que eu conheci na minha infância real, né? Será que o cristianismo teria tido tanto impacto na minha vida como teve do que o hinduísmo, né? Se eu tivesse nascido lá nessa pequena cidadezinha, ou então se eu tivesse nascido numa família muçulmana, né? Será que eu não teria sido muito mais influenciado pelas escrituras que estão lá no Alcorão, né? Do que chegou até mim através da Bíblia? E aí foi a primeira vez que eu considerei a possibilidade, né? De que
as nossas crenças, elas são herdadas, né? Muito antes de serem escolhidas pela gente. E, né, também passando por essa época, lendo mais coisas do Carl Sagan, né, eu conheci, tem um outro texto dele que é muito bom, que é a história do dragão na garagem, né? Não lembro o título exatamente agora. Ela foi escrita pensando na religião, né, mas ele usa uma analogia, né? Imagina que eu digo a você que existe um dragão vivendo na garagem da minha casa, né? Então a sua reação mais natural vai ser pedir para ver o dragão que está lá na garagem da minha casa. E aí eu vou te responder dizendo que esse dragão que está lá, ele é invisível, né? Aí, pô, vamos pensar aqui em alguma forma para eu ter a evidência desse dragão, né? Aí você, que tal se a gente jogar farinha no chão da garagem, que aí a gente vai poder ver as pegadas do dragão, né? E aí eu, não, mas só que esse dragão ele flutua, né? Então não tem como a gente ver as pegadas dele na farinha. E aí você então vai dizer assim, e se a gente usar uma câmera térmica, né? Pra gente poder tentar capturar a imagem do dragão pelo calor, né? Aí, não, mas o fogo desse dragão, ele não produz calor, eu vou dizer pra você, né? E aí você tentaria fotografá-lo e eu diria que esse dragão ele é invisível para qualquer equipamento. Enfim, a cada nova tentativa de verificar a afirmação do dragão que está lá na garagem, uma nova característica ela é acrescentada, né, para impedir que seja que não seja possível testar, né, evidenciar a existência desse dragão lá na garagem. E aí no final o Carl Sagan ele faz uma pergunta, né, que é qual é na prática a diferença entre um dragão impossível de detectar e um dragão que simplesmente não existe? Quando eu li essa analogia pela primeira vez, né, eu não interpretei como um ataque à religião. O que ela me ensinou foi algo, né, mais amplo, né? Tem uma diferença entre aquilo que a gente acredita por fé e aquilo que a gente consegue investigar por meio de evidências, né? Uma hipótese que não pode ser observada, testada, né, ou refutada, ela deixa de pertencer ao campo da investigação científica. Isso não significa que ela seja falsa, isso significa que não existe um método para verificar, né, se aquilo corresponde à realidade, né? A gente é limitado pela tecnologia do tempo em que a gente vive. E foi aí que eu percebi que esse questionamento, né, Deus existe? Ele é muito mais difícil de responder do que eu imaginava lá no princípio das minhas rebeldias, né? Mas aí uma outra pergunta continuava em aberto, né? Que para mim ficava cada vez mais interessante, né? Por que que seres humanos acreditam em Deus? Por que que nós acreditamos em Deus? E aí foi tentando responder isso que eu encontrei um outro autor, né? Que também me ajudou a enxergar um pouco mais sobre esse assunto, né? Que foi o Yuval Noah Harari, né? Naquele livro Sapiens. Ele me fez olhar para a religião por uma perspectiva de evolução, né? E da história da nossa espécie. Claro que o Harari ele é um historiador, né? E no livro dele ele é embasado por vários outros autores e pensadores e cientistas, né? Que embasam, né, o que ele escreve no livro. Mas enfim, eu peguei, né, esse pensamento lendo esse livro dele. E falando de evolução, a gente tem que falar, claro, dele, né? Do Charles Darwin, né? Existe uma ideia muito difundida de que Darwin defendia a sobrevivência do mais forte, né? Ou do mais inteligente como se isso fosse a essência da teoria da evolução, mas a seleção natural, ela não favorece, não necessariamente, né, quem tem mais força física ou mais inteligência, por exemplo. Ela favorece o que funciona melhor em determinado ambiente, né? Ou seja, quem é que está mais adaptado às condições em que vive. Isso significa, né, que uma característica vantajosa hoje pode deixar de ser vantajosa amanhã, se o ambiente mudar, por exemplo. Uma espécie que está muito bem adaptada, ela pode desaparecer se o contexto mudar, né? Enquanto outra, né, que antes era considerada menos eficiente, passa a prosperar, justamente porque suas características, né, se adaptam melhor às novas condições. E ao longo de muitas gerações, os indivíduos que estão mais adaptados tendem a deixar mais descendentes, né? E essas características, né, vão ficando mais frequentes na população. Isso sim é a teoria da evolução, né, propriamente dita. Pensando na evolução humana por esse ângulo, né, aí uma pergunta interessante aparece sozinha, né? Qual foi a característica que permitiu o Homo sapiens, né, a espécie que nós fazemos parte,
construir cidades, impérios, sistemas jurídicos, universidades, economias, civilizações inteiras, enquanto nenhuma outra espécie chegou perto de fazer algo parecido, né? Mesmo outros primatas, né, os mamíferos que conseguem conviver em comunidades grandes, mas não chegaram perto desse nível, né, de complexidade de construção de civilização, né? E aí, né, segundo o que escreve Harari lá no livro dele, né, a resposta não está só no tamanho do nosso cérebro, né, ou na habilidade das nossas mãos, né? Está na capacidade que a gente desenvolveu de acreditar em narrativas compartilhadas. Olha só. Então pensa, por exemplo, no dinheiro, né? O que é dinheiro? Uma nota de R$ 100 vale alguma coisa por conta do papel, né? Ou por conta da tinta, né? Não, né? Ela só tem valor, essa nota de R$ 100, porque milhões de pessoas compartilham a mesma crença de que aquele pedaço de papel tem algum valor. E que, por exemplo, ele pode ser trocado por um produto, um serviço, né? Que a gente estipulou que valha R$ 100, por exemplo, né? Então, o mesmo acontece com empresas ou com países, com fronteiras, né? Com leis, né? Tudo isso são ideias que a gente constrói narrativas em torno dessa ideia e que eu passo a acreditar, você passa a acreditar, outras pessoas acreditam nisso, nessa mesma história junto, e isso passa a virar parte da nossa realidade, né? E elas começam a existir assim como existe uma montanha, ou existe um leão, ou como existe uma pedra, né? Existe uma lei, ou existe a fronteira entre o país e outro. Existe no campo da ideia, mas quase que vira material, né? Mas por quê? Porque a gente tem essa capacidade, né, de acreditar nas mesmas histórias, nas mesmas narrativas. E Harari chama isso de realidade intersubjetiva. E aí ele acaba por supor, né, que talvez a religião seja uma das narrativas mais antigas e poderosas, né, entre todas. Porque independente da existência de Deus, né, compartilhar uma mesma crença permitiu que grandes grupos, né, de seres humanos cooperassem entre si, estabelecessem confiança, né, entre desconhecidos e transmitissem valores morais, organizassem comunidades e construíssem sociedades cada vez mais complexas. Pensa só nisso, né? Pessoas que acreditam no que está escrito, em Deus, nos dogmas das religiões, são pessoas que confiam que outras pessoas acreditam nas mesmas coisas que elas e por isso elas conseguem colaborar, né, em comunidade. E aí, nesse momento, uma outra chave virou na minha cabeça, né? Pela primeira vez eu consegui olhar para a religião não só como uma tentativa de explicar o universo, né, mas também como um fenômeno profundamente ligado à própria natureza humana. E talvez ela tenha permanecido presente ao longo de quase toda a nossa história, não apenas porque oferece respostas para as grandes perguntas, né? Mas porque também ela atende necessidades muito humanas, né? De pertencimento, de identidade, de significado e de cooperação. E isso, né, de novo, não demonstra que Deus exista ou não existe, né? O que demonstra é que existe uma explicação inteiramente humana para uma pergunta que durante séculos foi tratada só como uma questão sobrenatural. E aí foi quando eu comecei a enxergar a religião, né, por um outro ângulo, que eu percebi que a pergunta do título desse vídeo, né, talvez fosse mesmo mais interessante do que aquela que eu passei anos tentando responder. Se existe Deus ou não, para mim já é irrelevante. A pergunta agora é por que acreditamos em Deus, né? Então essa talvez tenha sido a maior mudança na minha forma de enxergar a religião, né? Eu continuo ateu, né? Eu não digo isso com constrangimento, nem com orgulho, né? É simplesmente uma conclusão que eu cheguei depois de muitos anos, né? Lendo, refletindo, enfim. E é uma conclusão muito pessoal, particular. Hoje eu realmente não encontro razões suficientes para acreditar na existência de um Deus ou de qualquer realidade que seja sobrenatural. Para mim, a hipótese mais plausível é que a religião seja um fenômeno profundamente humano, né, resultado da nossa história evolutiva, né? Enquanto, voltando lá para a ideia de Darwin, né? Enquanto a gente acredita nessas histórias, as pessoas que acreditam
né, sejam por uma característica genética, né, por ter uma tendência maior a acreditar em narrativas, foram os indivíduos que foram deixando mais descendentes, né, e aí eles foram se tornando dominantes, né, na nossa espécie, e os que tiveram mais dificuldade, né, ou não acreditavam, e isso fosse uma característica genética, né, eram indivíduos que se isolavam, tinham dificuldades de, né, de conviver, do convívio comunitário, né, e não puderam transmitir, né, essas características para os seus descendentes. E tudo isso, né, é o resultado da nossa história evolutiva. E essa conclusão, ela me tornou muito mais respeitoso, né, e muito mais tolerante com a fé dos outros do que era quando eu me tornei ateu, né, lá atrás. Né. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu achava que eu tinha descoberto a verdade. Deus é o Papai Noel dos adultos, né? Então, eu virei aquele ateu inconveniente. E hoje eu percebo que muitas vezes eu só estava alimentando o meu próprio ego. E aí o tempo foi me mostrando que quase ninguém muda de ideia porque perdeu uma discussão ou porque alguém ficou ali, né, provocando, né, de uma forma agressiva, digamos assim, né, o outro, né? E aí a, a minha a minha conduta mudou totalmente, né? E aí, talvez por isso também que eu já não vejo a religião como um inimigo a ser combatido, né? Seria impossível entender a história da humanidade ignorando o papel que ela desempenhou, né? A religião, ela inspirou obras de arte extraordinárias, moldou civilizações, organizou comunidades, criou tradições, né? Ofereceu conforto para incontáveis pessoas diante da dor e do sofrimento, né? Da perda, da morte, né? Enfim, serviu como um elemento de coesão social, né, durante praticamente toda a nossa história. E mesmo não acreditando em Deus, eu reconheço tudo isso sem a menor dificuldade. Agora sim, ao mesmo tempo, eu acho que é importante reconhecer que qualquer sistema de crenças pode ficar muito perigoso quando deixa de incentivar perguntas e passa a exigir a obediência cega, né? E isso vale para a religião, mas vale também para ideologias políticas, por exemplo, movimentos filosóficos e até para a própria ciência, né? Quando ela é transformada em dogma, né? Então, o problema para mim não é a existência da fé, né? O problema começa quando alguém usa essa fé como um instrumento de poder, quando líderes religiosos convencem pessoas, né, de que não devem questionar, quando transformam a espiritualidade num negócio que é altamente lucrativo, né? Ou quando usam a confiança da comunidade para ganhar influência política, né, em benefício próprio. Alguma coisa deixa de ser busca por significado e passa a ser relação de poder. E eu acho que é justamente aí que o pensamento crítico ele se torna tão importante, né, que não é para destruir a fé, mas é para impedir que a fé seja usada para manipular pessoas. E essa é uma das maiores lições que eu aprendi nessa minha trajetória, né? O pensamento científico não existe para tirar significado da vida das pessoas, ele é uma ferramenta, né, para nos ensinar e distinguir aquilo que a gente sabe daquilo que a gente acredita que sabe. Isso para mim não diminui o encanto que eu sinto pelo universo, né? Muito pelo contrário. Quanto mais eu estudo ciência, leio sobre ciência, mais bonito o universo se parece para mim. Por mais mirabolante que seja qualquer narrativa sobrenatural, qualquer pessoa possa contar, nunca vai ser mais extraordinária do que a própria natureza como ela já é. Hoje eu continuo ateu, completamente em paz comigo mesmo e em paz com as pessoas, principalmente da minha família, né? Eu não sinto falta de religião, né? Pelo contrário, muitas vezes eu participo, né, de eventos religiosos com todo respeito, né? Não me ofende em nada, também não pretendo ofender ninguém. Estou lá porque faz parte de um costume, né? Do lugar que eu vivo, com as pessoas que eu me relaciono, né? Eu não sinto mais necessidade de encontrar uma dimensão sobrenatural, né, para dar sentido para minha existência, né? E também não acredito que a moral dependa da crença em Deus, né? O significado da minha vida continua existindo, né? Mas o propósito que eu encontro na vida nasce nas pessoas que eu amo, né? Na curiosidade que eu sinto pelo mundo, né? Que eu encontro nas artes, na música, na ciência, nas possibilidades de sempre estar podendo aprender coisas novas e na minha tentativa de deixar o mundo um pouco melhor dentro das minhas possibilidades. E ao mesmo tempo eu não espero que esse vídeo faça ninguém abandonar a própria fé, né? Na verdade, se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui, ela é bem mais simples, né? Independente daquilo que você acredita, nunca entregue a sua capacidade de pensar para outra pessoa. Nunca terceirize isso. Sempre questione, leia, compare ideias
escute quem pensa diferente, tenha sempre coragem de mudar de opinião quando as evidências apontam para outro caminho, mas também tenha coragem de manter uma convicção quando ela resistir a um exame honesto da sua parte. É isso. Se você gostou dessa reflexão, né? Se inscreve no canal. Eu quero que esse espaço seja justamente um lugar para conversar, né? De uma forma muito aberta e honesta e sempre com muito respeito e disposição para pensar e trocar ideias. Ah, e se você quiser conhecer melhor um pouco dessas obras que eu citei aqui no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição os meus links de afiliado, né? Você pode comprar esses livros por lá. É o mesmo preço, você não vai pagar nada mais por isso, mas pelo fato de eu estar indicando para vocês, eu vou poder receber uma pequena comissão por isso. Então é uma forma de você estar ajudando aqui o canal, né? Para que eu continue sempre trazendo novos conteúdos aqui para vocês.